Boa noite. Boa noite. 7 de setembro, feriado da Independência, marcado por manifestações pelo Brasil. Em São Paulo, uma multidão toma a Avenida Paulista. Presidente Bolsonaro participa dos atos em Brasília e São Paulo. Do carro de som na Paulista, o presidente diz que nunca será preso e que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. E após declarações de Bolsonaro, o PSDB fala pela primeira vez em impeachment. O partido convoca a executiva para a sigla discutir possíveis medidas legais contra o presidente. Outras capitais também realizaram manifestações a favor e contra o governo. No Rio de Janeiro, apoiadores carregaram bandeiras e cantaram o hino nacional. Momentos de tensão durante a madrugada na esplanada dos ministérios. Manifestantes furam um bloqueio policial e ocupam área próxima ao Supremo Tribunal Federal. Pelas redes sociais, ministros do Supremo defendem a independência brasileira. Para Moraes, a liberdade se fortalece com respeito à democracia. Já Barroso escreveu eleições livres e seguras, sem volta ao passado. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Manifestantes ocuparam durante todo o dia a Avenida Paulista, na região central de São Paulo, em um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro. O repórter Luciano Penteado está na Paulista e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana, Laerte, boa noite para todo mundo. Bom, já não há manifestantes por aqui. Nesse momento, homens da CET estão fazendo os últimos detalhes aqui para a liberação das quadras que tinham sido interditadas e também agentes de limpeza fazendo aqui a remoção de uma grande quantidade de lixo que ficou espalhada aqui pelas pistas da Paulista. Foi uma manifestação sem grandes incidentes ao longo da tarde. 4 pessoas foram detidas, 2 por furto de celular, uma por arma branca e uma outra por estar usando fogos de artifício. De acordo com os órgãos oficiais, no caso a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, havia aqui na Paulista hoje 125 mil manifestantes apoiando as pautas do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Mas de acordo com um dos manifestantes aqui de um dos carros de som, haveria aqui 5 milhões de pessoas. Bom, o fato é que houve em alguns momentos de tensão por parte da imprensa, por exemplo. Um repórter da CNN em espanhol foi hostilizado, teve que deixar aqui a Paulista, ele que estava trabalhando. E uma outra equipe de TV que também fazia aqui a cobertura em loco foi hostilizada por um grupo de manifestantes e teve que se proteger dentro de um dos prédios aqui da Paulista. E a Polícia Militar fez a escolta na entrada porque havia ameaça dessas pessoas entrarem no local. Bom, o presidente Bolsonaro, ele participou do ato, a exemplo do que vinha acontecendo, nesse que foi o ato com a maior quantidade de pessoas já vistas desses últimos protestos a favor do governo. Ele subiu em um dos carros de som e em um dos momentos que mais chamou a atenção foi quando ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e disse que não vai mais respeitar nenhuma ordem vinda do Alexandre de Moraes, ele que é o relator de um dos inquéritos no Supremo, presidente Bolsonaro, que é alvo de 5 investigações entre Supremo e também entre o TSE. E outro momento que chamou a atenção foi quando o presidente falou de democracia e de liberdade, ao mesmo tempo em que ele era aplaudido aos gritos de eu autorizo, em uma referência por parte aqui dos manifestantes a um eventual golpe, uma intervenção militar liderada pelo presidente, que foi uma das pautas tinha muitos cartazes nesse sentido. Vamos ver os detalhes de como é que foi essa manifestação considerada com algumas pautas antidemocráticas. Vamos ver os detalhes desse dia, das manifestações do dia de hoje na reportagem. Os manifestantes pró-Bolsonaro começaram a chegar logo cedo por volta das 6 da manhã. A concentração estava marcada para as 11 na Paulista, com a avenida tomada pelos apoiadores do presidente. As estações Trianon-Masp e Consolação do metrô foram fechadas. Ônibus, provavelmente de outras cidades, ficaram enfileirados próximo à Consolação. Como de costume, os participantes vestiam as cores verde e amarela da bandeira nacional. Em meio às aglomerações que se formaram, grande parte descumpria a obrigatoriedade do uso de máscara no estado de São Paulo como medida de combate à pandemia.
Um boneco inflável com a imagem de Jair Bolsonaro foi colocado ao lado de outro, simbolizando Dom Pedro I e o Grito do Ipiranga, em referência à independência do Brasil. Apesar disso, pessoas vieram trajadas com cores e bandeiras de outros países, como Estados Unidos e Israel. Manifestantes tiraram fotos com integrantes da Polícia Militar de São Paulo. E entre palavras de ordem por liberdade e em apoio às Forças Armadas, faixas com pedidos de fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, duas medidas inconstitucionais. Outras pautas antidemocráticas, como a intervenção militar, fizeram parte das demandas do grupo, que exibia também cartazes em inglês. Nos carros de som, lideranças bolsonaristas agitavam a multidão em apoio ao presidente e contra ministros do Supremo. O alvo principal foi o ministro Alexandre de Moraes. Assunto enterrado no Congresso, o voto impresso e auditável também foi requisitado, que é um assunto enterrado no Congresso. Além disso, pedidos para libertar a nação do comunismo, que não tem representação significativa no país. Uma mulher tentou resumir: o Brasil pede socorro, e uma faixa gigante afirmava que o povo iria para a guerra com Bolsonaro. Vários temas ficaram de fora aqui da pauta de reivindicações dos manifestantes hoje na Paulista. A inflação, a alta de preços de alimentos, gás de cozinha, da gasolina, desemprego ou até mesmo a fome, agravada pela pandemia. Em muitos momentos, o ato mais lembrava uma grande celebração regada à música alta. Por volta das 3h30 da tarde, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a Paulista de helicóptero. Depois desceu, falou com os apoiadores e subiu em um carro de som ao lado de lideranças bolsonaristas, entre elas o pastor Silas Malafaia. E dizer aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Mais uma vez, falando para sua base de apoio, Bolsonaro voltou a criticar prefeitos e governadores sobre o enfrentamento à Covid-19 e se referiu às medidas aplicadas como uma ditadura. Aqui na capital paulista, voltou a fazer ameaças ao STF, citando diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. Deixa de ser canalha, deixe de oprimir o povo brasileiro, deixe de censurar o seu povo, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. E vamos ao vivo a outro ponto da cidade, no Vale do Anhangabaú, onde está o repórter Jonas Campos, que acompanhou o ato contra o governo. Boa noite, Jonas. Oi, Laerte. Boa noite para você, para a Luciana, para todo mundo que acompanha o Jornal da Gazeta. Falamos ao vivo aqui do Vale do Anhangabaú, centro da cidade de São Paulo, que foi palco das manifestações contra o governo federal dirigido aí por Jair Bolsonaro, né? Autoridades falam em 25 mil manifestantes aqui no centro da cidade, mas líderes da manifestação chegaram a falar de 50 mil participantes. Fica essa dúvida em relação ao número de manifestantes aqui no Anhangabaú, mas o fato é que milhares deles estiveram aqui reunidos condenando a política bolsonarista, principalmente em relação ao combate à pandemia, às políticas sociais e também à ameaça à democracia. Com o tema A Vida em Primeiro Lugar, os atos aqui foram pacíficos. Nossa equipe não registrou nenhuma ocorrência ou nenhum ato de violência por aqui. Muita tranquilidade, havia uma preocupação pela distância relativamente curta em relação aos atos pró-governo na Avenida Paulista, como a gente acabou de acompanhar aqui no Jornal da Gazeta. Mas para não dizer que não aconteceu nada, tem um manifestante detido, de acordo com o registro da Polícia Federal, aqui na rua Líbero Badaró, com objetos proibidos na mochila. Então, muita tranquilidade, uma manifestação pacífica, com presença de políticos reconhecidos no cenário nacional, principalmente da esquerda. E a gente mostra agora como é que foi essa tarde de manifestação contra o governo Bolsonaro aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos acompanhar.
A manifestação contra o governo Bolsonaro foi marcada para o início da tarde, às 14 horas, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Com o tema Vida em Primeiro Lugar, o ato, que contou com a participação de partidos da esquerda, como o PT e o PSOL, lideranças sindicais e sociais e movimentos populares, foi marcado pela 27ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, que desde 1995 ocorre anualmente no dia 7 de setembro e cobra medidas para reduzir as desigualdades sociais. Esse ato de hoje é para dizer que nós não vamos nos intimidar. Nós não temos medo de ameaça golpista, nós não temos medo desses ataques bravadeiros à democracia do Bolsonaro, e que aqui tem uma muralha de resistência. A maioria do povo brasileiro está representada aqui. A maioria do povo brasileiro não quer saber de urna eletrônica, de ataque ao STF, quer saber do preço da gasolina, quer saber do preço do feijão, quer saber do desemprego, do combate à fome. A manifestação de hoje, que foi autorizada pela Justiça para ocorrer no mesmo dia do ato favorável ao governo, mas em local diferente, condenou principalmente a política negacionista da gestão Bolsonaro durante a pandemia e as atuais críticas ao poder judiciário feitas pelo presidente, consideradas pelo grupo antidemocráticas. Foram milhares de manifestantes que ocuparam boa parte do Vale do Anhangabaú e começaram a deixar o local a partir das 5 horas da tarde. A manifestação contra o governo Bolsonaro foi pacífica e marcada pelo encontro de movimentos negros, indígenas, feministas, entre outros, e até pela união de torcidas do futebol paulista. Apesar da aglomeração, a maioria das pessoas estava usando máscara. No Rio de Janeiro, o protesto a favor do governo foi na orla de Copacabana. Assim como em São Paulo, também houve manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro na capital fluminense. Aos gritos, os manifestantes chegaram de metrô. A maioria vestia camisetas da seleção de futebol ou com as cores da bandeira brasileira. Uma caminhada estava marcada às 10h30 da manhã na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. A orla de Copacabana reuniu milhares de pessoas. Quase ninguém usava máscara e houve aglomeração. Uma imensa bandeira foi erguida em um dos caminhões. Líderes de movimentos de direita, pastores e ex-militares, em discursos nos carros de som, convocavam Bolsonaro a agir contra ataques à liberdade, citaram atos do STF, do Congresso e da mídia e exigiam liberdade de expressão e de internet. Houve também uma motociata. Um homem de 20 anos foi detido com um facão, um punhal, soco inglês e ainda com material para a fabricação de coquetel Molotov, quando estava na manifestação convocada pelo presidente. Além do apoio ao governo federal, o ato em Copacabana pediu a saída de ministros do Supremo Tribunal Federal e apresentou faixas que pediam intervenção militar, o que é inconstitucional. O Rio de Janeiro é a base eleitoral da família Bolsonaro. Ainda assim, houve também protesto contra o presidente no centro da cidade. Os manifestantes defenderam o impeachment e pediram vacina e empregos. A maioria estava de máscara, mas teve registro de aglomerações. E o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro do Patriota, Fabrício Queiroz, publicou hoje uma foto para mostrar que estava indo ao ato a favor do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. A imagem mostra Queiroz com a camisa do Brasil dentro de um carro. Tanto Queiroz quanto seu antigo chefe, Flávio, são investigados pelo esquema da rachadinha, que orientava assessores do gabinete do então deputado estadual a devolver parte do salário. O ex-assessor chegou a ser preso no ano passado, mas teve a prisão domiciliar revogada em março deste ano. Com grande manifestação neste 7 de setembro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tomaram a esplanada dos ministérios lá em Brasília. E em discurso, Bolsonaro renovou as críticas a ministros do Supremo e, de surpresa, anunciou que vai convocar o Conselho da República, responsável por analisar a estabilidade das instituições. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A agenda do presidente começou no Palácio da Alvorada, na cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. Bolsonaro fez um pequeno trajeto no Rolls-Royce presidencial, acompanhado de crianças. Quem dirigiu o veículo foi o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, apoiador de Bolsonaro. Depois, vários paraquedistas desceram no gramado. O mandatário recebeu de uma paraquedista a bandeira do Brasil, que foi hasteada em frente à residência oficial da presidência. Apoiadores de Bolsonaro acompanharam o ato, que contou com a execução do hino à independência e o hino nacional.
razão da pandemia, pelo segundo ano consecutivo, não houve o desfile cívico-militar nas ruas da capital. No fim do evento no Alvorada, ocorreu o tradicional show da Esquadrilha da Fumaça, que fez manobras no céu de Brasília. Na cerimônia de hasteamento da bandeira, Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e de vários ministros. Os presidentes dos outros poderes, Rodrigo Pacheco, do Senado, Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e Luiz Fux, do STF, não compareceram. Em seguida, Bolsonaro seguiu de helicóptero aqui para a esplanada dos ministérios, enquanto as pessoas o aguardavam. Na manhã de hoje, uma multidão de verde e amarelo demonstrou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em clima pacífico, caravanas se deslocaram para a capital federal de vários pontos do país e havia muitas crianças e idosos. Alguns manifestantes vestiam camisas e carregavam cartazes contra o Supremo Tribunal Federal, especialmente com críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro discursou próximo ao Congresso Nacional e voltou a repetir críticas a Moraes sem citá-lo nominalmente. O presidente indicou que pode começar a não cumprir ordens da justiça que ele considere inconstitucionais. Não mais aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do poder, passe por cima da nossa Constituição. Alexandre de Moraes vem tomando uma série de medidas que desagradam o presidente, como a prisão de apoiadores em investigações de ameaças e atos antidemocráticos, inclusive no 7 de setembro. O presidente chegou a enviar um pedido de impeachment contra o ministro, que foi prontamente rejeitado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM. A avaliação é de que Moraes não fez nenhum ato contrário à Constituição e que Bolsonaro ataca o magistrado para alimentar a sua militância. Renovando as críticas, Bolsonaro afirmou que deve-se se enquadrar à Carta Magna ou pedir para sair. Fazendo referência a Moraes, ele disse que o ministro perdeu as condições mínimas de continuar no Supremo Tribunal Federal e fez ameaças à corte. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. No fim do discurso, Bolsonaro disse que a manifestação é um ultimato para todos da Praça dos Três Poderes. E, pegando as outras autoridades de surpresa, o presidente anunciou que vai pedir uma reunião do Conselho da República amanhã. O grupo é responsável por analisar a estabilidade das instituições e tem a competência de se pronunciar sobre a decretação de eventual intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro, para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Ao mesmo tempo do ato na esplanada, representantes de movimentos estudantis, partidos de esquerda, sindicatos e povos indígenas se reuniram a cerca de 4 quilômetros do ato governista. Vestidos de preto e vermelho, eles carregaram faixas com dizeres como "Fora Bolsonaro" e "Impeachment já". Embora mantenha uma relação distante do presidente Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão esteve ao lado dele no ato deste 7 de setembro em Brasília, onde foram vistas faixas com pedidos de ações antidemocráticas.
Questionado por um jornalista do O Globo sobre o porquê decidiu ir ao ato, o vice-presidente justificou por mensagem de texto que dizia "noblesse oblige". A expressão em francês significa "a nobreza obriga" e é utilizada para explicar que ocupantes de certos postos precisam se comportar de determinada maneira em algumas situações. Na véspera do 7 de setembro, bolsonaristas furaram o bloqueio da Polícia Militar na esplanada dos ministérios em protesto contra o Supremo. O esquema de segurança no Distrito Federal previa a revista dos manifestantes. A passagem para carros estava bloqueada no sentido do prédio do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes. Mas, depois da pressão dos veículos, a PM liberou a passagem e os manifestantes avançaram até outro bloqueio, perto do Congresso Nacional. Em um vídeo, um homem diz que a esplanada dos ministérios foi invadida porque a polícia não conseguiu conter a multidão na véspera do 7 de setembro. Todos os caminhões do agronegócio invadiram. Só saem de lá com o STF fechado. Em outra cena, um policial tenta dispersar o grupo com uma arma em punho. Manifestantes pedem para ele recuar. Opa! Opa, baixa a arma! Baixa a arma, baixa a arma! Além de muita aglomeração, a esplanada foi ocupada por carros e caminhões até o começo da madrugada de hoje, antes dos protestos do Dia da Independência. E os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, fizeram publicações nas redes sociais sobre o Dia da Independência. Alexandre de Moraes se manifestou logo após o pronunciamento de Bolsonaro. Sem citar diretamente a fala do presidente, o ministro do Supremo escreveu: "Nesse 7 de setembro comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia." Já Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e outro ministro alvo de ataques de Bolsonaro, fez uma publicação antes do discurso do presidente. "Brasil, uma paixão. Brancos, negros, indígenas, civis e militares, liberais, conservadores e progressistas. Desde 88, a vontade do povo. Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e a democracia nos une, sem volta ao passado." E após o discurso de Bolsonaro em São Paulo, houve reações do Supremo e do Congresso. O presidente citou que amanhã vai reunir o Conselho da República, que tem por definição a prerrogativa de tratar de intervenção federal. E a repórter Sabrina Pires traz os detalhes ao vivo direto da redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana, boa noite a você, boa noite ao Laerte, a todos. Olha, tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que não estão sabendo dessa reunião. O Conselho da República, então, ele pode decretar um estado de sítio ou de defesa do país em casos de problemas e de distúrbios sociais. Agora, quem também falou sobre essa reunião foi o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Disse que não está sabendo dessa reunião, mas que também não vai, que amanhã vai se encontrar com os ministros do Supremo para definir qual vai ser o posicionamento oficial do STF sobre os discursos do presidente hoje e principalmente sobre uma fala de Bolsonaro feita aqui em São Paulo. Bolsonaro declarou o seguinte: ou o chefe desse poder enquadra os seus, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Para o ministro Luiz Fux, é preciso avaliar com os outros ministros se essa fala vai ser investigada, se a instituição vai responder de forma conjunta ou se eles vão ficar em silêncio para não inflar os ânimos nesse momento. Outra reação depois da manifestação aqui em São Paulo e também das falas de Bolsonaro foi do governador João Dória, que é o governador de São Paulo, e ele pela primeira vez se manifestou a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Dória declarou o seguinte, que Bolsonaro afrontou a Constituição e emparedou o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país. Amanhã, também a executiva do PSDB vai se reunir para então definir uma posição oficial sobre a eventual pedido de saída do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Sabrina. Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a retirada da bandeira imperial hasteada no mastro do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, do presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça atendeu ao pedido de membros do CNJ contra ato do presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O desembargador Carlos Eduardo ordenou o hasteamento da bandeira imperial ontem, véspera do Dia da Independência do Brasil. Luiz Fux argumentou que a manutenção tende a causar confusão na população no que tange o papel constitucional e institucional do Poder Judiciário, uma vez que o tribunal pretendeu diminuir símbolos da República Federativa nas palavras de Fux. A bandeira hasteada no Mato Grosso do Sul vigorou no período imperial, de 1822 a 1889, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, após fuga das invasões napoleônicas, e o país se tornou nação independente, até a proclamação da República no fim da década. Fux encaminhou o caso para a Corregedoria de Justiça apurar se houve responsabilidade disciplinar por parte do presidente do TJ, com motivações político-partidárias. O ex-conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi detido hoje pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Oficialmente, Jason Miller veio ao país para participar da Conferência da Ação Política Conservadora, que ocorreu no Distrito Federal na última semana. Mas investigações apontam que o padrão adotado na invasão ao Capitólio em Washington em 6 de janeiro estaria sendo aplicado no Brasil. Jason Miller foi detido no aeroporto da capital federal quando iria retornar aos Estados Unidos. Por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o empresário foi levado à sede da Polícia Federal para prestar depoimento sobre suposta participação na organização dos atos antidemocráticos desta terça-feira. Nas redes sociais, há registros de encontros de Jason Miller com a primeira-dama Michele Bolsonaro e com o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL. No domingo, o ex-conselheiro de Trump foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Após o depoimento na PF, o empresário foi liberado. Jason Miller é fundador da plataforma GTR, criado para levar Donald Trump de volta à web, após o ex-presidente ser banido das grandes redes sociais. A plataforma tem 2 milhões de seguidores, dos quais 13,5% são brasileiros. Vamos agora ao comentário de José de Souza, que fala direto de Brasília. Bolsonaro passou os últimos 2 meses avisando que este não seria um 7 de setembro igual aos outros. De fato, não foi. Pela primeira vez, o chefe do Executivo utilizou a data nacional como cenário para se confrontar com os outros 2 poderes. Bolsonaro declarou guerra ao Judiciário e colocou em posição subalterna o Legislativo. O presidente falou em Brasília e em São Paulo. Soou mais explícito na Avenida Paulista. Chamou o ministro Alexandre de Moraes, que preside inquéritos contra ele no Supremo, de canalha. Acusou-o de decretar prisões políticas. Ameaçou desrespeitar decisões judiciais. Insinuou que o Supremo pode sofrer intervenção se o seu presidente, Luiz Fux, não enquadrar Moraes. Considerando-se que Moraes é avalizado pela Corte e que Fux não dispõe de poderes para enquadrar os seus pares, o presidente comprou briga com o Judiciário, não com um magistrado. Em novo ataque às urnas eletrônicas, Bolsonaro disse que não admite participar em 2022 de uma farsa conduzida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Exigiu voto impresso e auditável. As mentiras de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral eletrônico, seguro e já sujeito à auditagem, lhe renderam a abertura de um inquérito na Justiça Eleitoral. Foi aberto por decisão unânime dos 7 ministros do TSE, não apenas de Barroso. Entre os que votaram a favor do processo contra Bolsonaro está Alexandre de Moraes, que presidirá o TSE na sucessão do ano que vem. Levando-se em conta que a Câmara já enterrou a proposta de voto impresso e que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, já arquivou o pedido de impeachment que Bolsonaro formulou contra Alexandre de Moraes, o presidente da República desafia também o Legislativo. É como se Bolsonaro cutucasse com o pé o deputado Arthur Lira, o aliado que preside a Câmara, para ver se ele morde, abrindo a gaveta que guarda
mais de 130 pedidos de impeachment. Sem partido e sem projeto, Bolsonaro começou o dia sem rumo. Terminou o feriado no rumo de uma crise institucional que não parece ter retorno. Para um presidente que ainda dispõe de 1 ano e 4 meses de mandato, é uma posição muito perigosa. É como se Bolsonaro intimasse a República a esboçar uma reação qualquer contra os seus ataques ao sistema democrático. Boa noite. E as manifestações a favor do presidente Bolsonaro foram destaque na imprensa internacional. O norte-americano The New York Times destacou em reportagem que os protestos a favor de Bolsonaro podem ser o primeiro passo de um golpe, segundo críticos. O texto afirma que o presidente brasileiro tem enfrentado queda de aprovação, uma economia que cambaleia e investigações judiciais. O jornal argentino La Nación destacou o discurso nesta manhã em Brasília, dizendo que Bolsonaro fez forte ameaça à justiça. A publicação diz que o presidente reafirmou seu confronto com o Supremo Tribunal Federal em uma demonstração de força. O The Guardian do Reino Unido destacou a invasão de apoiadores de Bolsonaro à esplanada dos ministérios em Brasília. O francês Le Monde trouxe em um artigo que o presidente de extrema-direita quer fazer uma demonstração de força em meio a uma crise institucional. O alemão Der Spiegel também deu destaque à invasão de manifestantes pró-governo em Brasília. A publicação diz que o presidente do Brasil está sob pressão em face aos números fracos das pesquisas e, por isso, incita apoiadores. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Não tivemos um dia D com rupturas maiores, como muitos especularam com as manifestações. Não houve extremismos em ações, mas sim faixas, falas e declarações, o que deve reforçar os embates políticos, principalmente entre o presidente e o STF. Isso causa mais apreensão do lado econômico, onde já existem vários desafios que podem ser agravados por esse cenário político. São incertezas que afugentam investidores, provocam volatilidade, movimentos defensivos do mercado, com pressões no dólar, nos juros e menos fôlego para a Bolsa. O mercado pode até ter uma reação de um certo alívio pós 7 de setembro por toda a apreensão que vinha provocando. Vai depender das reações políticas, da tal reunião do Conselho da República, de indicadores e até de movimentos também do mercado externo. Mas o clima no país está mais pesado, antecipando polarizações maiores até as eleições. Eleições que normalmente já atrapalham a economia em alguns aspectos. Só que estamos convivendo com uma antecipação exagerada e no momento em que não faltam problemas para a economia, como o desemprego elevado, a perda de renda de boa parte da população, a inflação em alta, levando à elevação dos juros, com perda de ritmo da retomada, menos investimentos. Ainda tem a crise hídrica e de energia e pautas relevantes a serem encaminhadas. Algumas de interesse do governo, como a postergação do pagamento dos precatórios, que pode abrir espaço no teto de gastos para ampliação do Bolsa Família. Uma saída que vinha em discussão através do entendimento do CNJ, negociado com o Fux, pode ficar mais difícil ou até inviável. Também a resistência de parte do empresariado, de estados e municípios à reforma do imposto de renda, que terá de passar pelo Senado, onde há uma oposição maior ao governo. Enfim, a polarização política, sucessivos embates e insegurança não favorecem uma gestão mais eficiente dos problemas econômicos. E é esse clima que devemos ter reforçado após as manifestações deste 7 de setembro. Laerte. E a Denise volta logo mais para a entrevista do dia, hoje com o Coronel Tadeu, deputado federal pelo PSL de São Paulo, vice-líder do partido na Câmara, sobre as manifestações deste 7 de setembro e possíveis desdobramentos políticos e no encaminhamento da agenda. E veja a seguir, em meio a protestos, Talibã anuncia novo governo provisório e vitória sobre a última região do país que ainda resistia. Tem também a previsão do tempo para São Paulo e o Brasil. A gente volta já já. O que você faz quando sente dor na coluna? Geralmente, nessas horas, a gente corre para se medicar, não é mesmo? Nesta quarta, o Você Bonita faz esse alerta sobre os perigos da automedicação. E ainda conheça os benefícios que os fitoesteróis podem trazer ao nosso coração. O Você Bonita é nesta quarta, ao meio-dia, e eu te espero.
Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Você sempre quis escolher uma profissão que fosse também um modo de expressar aquilo em que você acredita. Estudar comunicação é dar voz às suas ideias. É seguir uma carreira que pode ter muitas rotas, muitas possibilidades. Pode ser sobre contar a história enquanto ela acontece. Sobre inspirar e conectar pessoas. Sobre criar o conteúdo que o mundo compartilha. Comunicação é mais do que uma escolha. Comunicação está em todas as suas escolhas. Escolha a Casper. Saiba mais em casperlibero.edu.br. Você sabe o que pode provocar menopausa precoce? Será que tem como evitar? Nesta quarta, vamos bater um papo sobre isso aqui no Mulheres. A chefe Bianca Fola prepara pra gente um festival de bolinhos, uma delícia. E no nosso Receita do Baú, vamos aprender a fazer, junto com Pamela Domingues, um bolo de coco recheado. Já viu que não dá pra perder, né? Mulheres é nesta quarta, 15h. A Organização Mundial da Saúde classificou como preocupante o atual cenário da pandemia. O número de casos estagnou, porém, em nível muito elevado. No entanto, a entidade acredita que as infecções não devem aumentar à medida que a população for vacinada. Vamos a outros destaques internacionais sobre a Covid-19. No Vietnã, um jovem foi condenado a 5 anos de prisão por transmitir o novo coronavírus para 8 familiares. Um deles morreu. Le Van Tri estava infectado e omitiu em uma declaração de saúde que havia viajado, além de não ter respeitado o isolamento. Cuba é o primeiro país do mundo a colocar em prática a vacinação de crianças a partir dos 2 anos de idade. Os imunizantes aplicados foram fabricados pelo governo cubano, mas ainda não foram reconhecidos pela OMS. No México, o governo e a oposição da Venezuela se reuniram para discutir acordos em prol da população. O primeiro deles foi anunciado: a proteção social dos venezuelanos com resgate do dinheiro depositado em contas no exterior para ser utilizado em ações contra a Covid-19 no país. O governo de Guam, território americano localizado na Micronésia, faz campanha para atrair turistas. Com sobra de vacinas e 80% da população imunizada, eles oferecem aos viajantes vacina a preço de custo, com possibilidade de escolha do fabricante, e não exigem quarentena. E no Peru, o presidente Pedro Castilho anunciou em rede nacional a construção de uma fábrica para a produção da vacina Sputnik V, já negociada com a Rússia. Porém, o cronograma de obras e as metas da fábrica não foram divulgadas. No Afeganistão, em meio a protestos da população, o Talibã anunciou o governo provisório e declarou que conseguiu tomar o poder da última região do país que ainda resistia.
O porta-voz alertou que o Talibã não vai tolerar nenhum tipo de insurgência e pediu para que ex-membros da força afegã se integrem aos novos governantes. De acordo com ele, o momento é de paz e reconstrução do país. O governo interino anunciado hoje tem o alto escalão formado por antigos integrantes do grupo extremista, o que coloca em dúvida a promessa de moderação feita pelo Talibã. Sem saber o que esperar, a população ainda sai às ruas para protestar contra o Talibã. Hoje, um grupo com cerca de 70 pessoas, a maioria formada por mulheres, se concentrou em frente à embaixada do Paquistão, país vizinho que estaria apoiando e influenciando o governo interino na tomada de decisões. A movimentação era pacífica até que membros do grupo extremista começaram a atirar para o alto para dispersar os manifestantes. Eles também prenderam jornalistas. Enquanto isso, a Organização das Nações Unidas fez um apelo por ajuda humanitária, pois o Afeganistão enfrenta o colapso de serviços básicos e a falta de alimentos e outros insumos. Com a ameaça da seca e da fome, a ONU estima serem necessários 600 milhões de dólares para ajudar a população a se manter até o final do ano. Bom, no feriado de manifestações pelo Brasil e aqui em São Paulo com tempo firme e sol. É muito quente, né? Então vamos à previsão do tempo ao vivo aqui no Jornal da Gazeta com a Fernanda Azevedo, que já está de volta. Boa noite, Fê, bem-vinda. Bem, depois do calor de hoje, por acaso amanhã esquenta mais? Boa noite para vocês, obrigada pelas boas-vindas. Amanhã será o dia mais quente da semana aqui em São Paulo, Lu. Agora à noite a gente percebeu o tempo mais fechado aqui na capital, mas ainda não é frente fria não, e sim ventos úmidos que chegaram do litoral. A quarta será marcada por um ambiente pré-frontal por causa da aproximação da frente fria que está se formando lá no sul do país. Amanhã não tem chuva prevista por enquanto e calor de 34 graus. Na quinta, essa frente fria avança, mas ainda segue bem quente, 30 graus à tarde e com chuva podendo cair no fim do dia. E aí sim, a partir de sexta-feira, a chuva engrossa, os termômetros já não sobem tanto, máxima de 25. Pelo interior, o tempo seco ainda predomina amanhã, com umidade relativa muito baixa. Só tem previsão de chover aqui no extremo sul do estado de São Paulo e, por isso, o risco de queimadas pelo interior segue alto. Em Luiz Antônio, na região de Ribeirão Preto, o fogo voltou a atingir a estação ecológica Jataí. Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra um redemoinho de fogo que apareceu durante o combate ao incêndio. O fenômeno assustou os brigadistas, mas ninguém ficou ferido. O tempo seco, os ventos e o calor propiciam a ocorrência desse tipo de redemoinho. A estação Jataí, que é a maior reserva do Cerrado do estado de São Paulo, enfrenta a segunda queimada só esse mês. Fernanda, você falou aí da frente fria, né, chegando na quinta em São Paulo. E amanhã? Né? Sempre na véspera, você já nos ensinou que ela entra pelo sul do país. Aí. É isso mesmo? É isso mesmo e chove forte, então, especialmente lá no Rio Grande do Sul. Por lá o tempo até já mudou bastante. Olha o tamanho das pedras de gelo registradas durante uma chuva de granizo em Ijuí, no noroeste do estado. O temporal foi rápido, mas danificou pelo menos 250 casas. Teve granizo em outras 3 cidades da região também. E amanhã a chuva se espalha pelo sul do país com alerta para temporais mais intensos no extremo sul aqui do Rio Grande do Sul, mas também no litoral de Santa Catarina até o Paraná. Nas outras regiões do sul, as pancadas são previstas em pontos isolados. Chove também em áreas do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso e aqui em praticamente todo o norte do país. Agora, essa faixa mais central aqui, vinda do interior do Nordeste, também nos estados do Sudeste, essa faixa em amarelo é tempo seco e com calor. Olha as máximas amanhã nessa região. 40 graus em Cuiabá, 38 em Goiânia, 34 em Belo Horizonte, 32 no Rio de Janeiro. Nessas regiões tem mudança de quinta para sexta-feira, serão também afetadas pela frente fria. Amanhã eu conto mais. Até lá, Lu e Laerte. Obrigado, Fernanda. Até amanhã. Obrigada. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com o Coronel Tadeu, deputado federal pelo PSL de São Paulo e vice-líder do partido na Câmara, sobre as manifestações desse 7 de setembro e possíveis desdobramentos políticos e no encaminhamento da agenda. A gente volta já.
Dentro e fora dos campos, a cobertura completa do mundo da bola você confere com os craques da informação e o melhor time de comentaristas esportivos da TV. Michele Gianella, Celso Cardoso, Flávio Prado, Chico Lang, Alberto Helena, Miller. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Oferecimento Arena Motors Shopping de Carros, 20 lojas e 1000 carros em um só lugar. GazetaEsportiva.com, muito além dos 90 minutos. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural, que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. "96 anos de história, 35 mil sonhos, 15 quilômetros de fortes emoções. Os metros finais! Vem aí a maior e mais tradicional prova de rua da América Latina, Corrida de São Silvestre. Inscrições abertas somente no site sãosilvestre.com.br. Corra e garanta agora mesmo a sua vaga. Corrida de São Silvestre. Poupe luz agora para não ficar no escuro depois. Evite acender lâmpadas durante o dia. Abra a janela e aproveite a luz natural. Escolha cores claras para pintar os ambientes internos. Elas refletem melhor a luz. Troque as lâmpadas fluorescentes por LED. Assim, você pode economizar até R$50 no fim do mês. Energia. Quanto menor o desperdício, maior a economia. Poupe Energia. Quem ganha é você. Nesta quarta, vamos entender quais são as consequências do tempo seco para a saúde. E o Revista também te conta o que é possível fazer para amenizar esses problemas. E tem as últimas polêmicas do mundo dos famosos, claro. E a chefe Juliana Budi prepara uma quiche de pera com gorgonzola. Uma combinação dessas só aqui no Revista da Manhã, nesta quarta, 10h30. Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as manifestações deste 7 de setembro, possíveis desdobramentos políticos e o encaminhamento da agenda. Eu converso com o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo e vice-líder do partido na Câmara. Deputado, boa noite. Oi, boa noite, Denise, e boa noite para todos que estão nos assistindo. Bom, Coronel, o senhor participou das manifestações aqui na Paulista neste 7 de setembro. Eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz dessa mobilização toda e principalmente da repercussão das falas do presidente Bolsonaro, porque ele busca apoio da população, só que nós tivemos manifestações contrárias, por exemplo, do PSDB, que começa a falar em apoiar o impeachment. Paulinho da Força também já se manifestou nesse sentido. Amanhã o Supremo deve se manifestar na abertura dos trabalhos em relação a ele dizer que não vai respeitar mais decisões de Alexandre de Moraes. O senhor acha que muda a configuração política? E tem mais, o presidente teria convocado uma reunião do Conselho da República e vários integrantes, inclusive o vice-presidente, não sabiam disso. Bom, em relação às manifestações, Denise, a avaliação que eu faço é muito positiva. Brasília foi um sucesso, acredito eu que mais de 1 milhão de pessoas. Aqui na Paulista também não foi diferente. O povo compareceu e fez o seu manifesto de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e principalmente, Denise, há uma pauta que está muito falada hoje, que é a questão da liberdade. Nós temos visto algumas coisas, alguns arrufos entre o STF e o presidente
que tem deixado a população absolutamente indignada, além de algumas sentenças que também fazem com que a insatisfação do povo aumente bastante. Muito bem, o cenário político, obviamente, muda. A partir de amanhã, as relações elas começam a sofrer uma certa pressão para que se solucione esse momento tenso que nós estamos vivendo nesse relacionamento entre os poderes. O presidente da República anunciou que deve convocar o Conselho da República e é algo importante, porque o Conselho da República ele está lá previsto em lei para se decidir sobre intervenção, estado de sítio e mais um outro fato que eu não me recordo agora. Mas é uma lei de 1990, assinada pelo ex-presidente Collor. Então, é sinal de que as coisas estão graves. O relacionamento entre os poderes realmente está muito tenso e precisa ser solucionado. Agora, deputado, a gente sabe que os apoiadores do presidente compareceram, houve uma mobilização muito grande, uma coordenação. A gente via em algumas regiões da cidade ônibus que vieram do interior. Então, foi um ato planejado durante muito tempo, não foi um ato espontâneo nas cidades. Em Brasília aconteceu a mesma coisa. Então, nós temos a manifestação da parcela da população que apoia o presidente Bolsonaro, que sempre apoiou. Agora, tem a parcela que é contra, que também tem se manifestado. O senhor não vê uma divisão maior da sociedade além da divisão política? Em relação à manifestação, Denise, ela já foi marcada com muita antecedência. É que os fatos políticos eles vieram se atualizando e migrando de assunto. Por exemplo, a primeira vez que eu comecei a ver essa manifestação do dia 7 era para falar de voto impresso. Nós acreditávamos que a pauta do voto impresso ultrapassasse o limite da Câmara dos Deputados, fosse para o Senado, e aí estaríamos, então, hoje numa data praticamente limite. Só que isso não aconteceu e as pautas mudaram. Nós tivemos fatos de lá para cá, por exemplo, a prisão do presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, né? E isso acendeu ainda mais essa manifestação do dia 7. Quanto à divisão da população, olha, Denise, sinceramente eu não vejo divisão nenhuma. Eu vejo uma grande maioria apoiando o presidente Bolsonaro. Se você observar duas imagens, uma do Vale do Anhangabaú hoje e a outra da Paulista, é possível sentir o que o povo exatamente está pensando. É absurdamente maior a manifestação, porque a manifestação da esquerda que ocorreu no Vale do Anhangabaú também foi uma manifestação organizada. E você coloca isso numa balança, você vai perceber que ela está muito mais pesada para o lado do presidente Bolsonaro. Então, a população está com ele. Agora é acompanhar esses fatos durante essa semana, que esses próximos 3 dias vão dizer o tom que nós teremos na política para esses próximos meses até a campanha, até efetivamente a eleição ano que vem. Eu falava por causa até do apoio político que o presidente possa ter para determinadas iniciativas. Luiz Fux já antecipou que ele não vai se curvar às ameaças. Amanhã ele fará esse pronunciamento na retomada dos trabalhos aí do Supremo Tribunal Federal. Não é? E nós temos esse posicionamento dos partidos, inclusive alguns que fazem parte do chamado Centrão. E o presidente tem dependido muito disso para levar adiante a pauta no Congresso. O senhor não acha que pode atrapalhar? Tem a questão dos precatórios, que Luiz Fux estava empenhado em buscar uma alternativa. Tem a questão da reforma do imposto de renda, que tem que passar pelo Senado. Tem pautas políticas. Eu lembro até que eu estava assistindo você no seu comentário de economia e você ainda frisou muito bem que determinados fatos atrapalham muito a agenda econômica. Eu não espero do presidente Luiz Fux que ele coloque ordem na casa, até porque ele é um presidente para ser mediador e ele não tem um poder hierárquico sobre os outros ministros. Isso a gente tem que deixar muito claro. Mas que ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, precisa se reunir com os seus ministros e avaliar muito bem o que está acontecendo e, mais do que isso, ele precisa ouvir o presidente da República, isso é fato. Ele não pode sentar numa cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal e achar que nada está acontecendo nesse momento. Ele tem uma responsabilidade, ele tem um cargo muito forte nesse momento e ele precisa agir como tal. Ou ele vai se demitir dessa situação toda. Eu acredito que ele não faça isso. Vou aguardar o pronunciamento do ministro Fux, mas eu espero dele uma postura cidadã e muito mais do que cidadã republicana, observando sempre o que a Constituição diz.
Agora, deputado, estava marcada algum tempo atrás uma reunião entre as lideranças, o presidente da Câmara, do Senado, Luiz Fux, que é presidente do STF, e o presidente Bolsonaro. Essa reunião foi desmarcada durante a fase de recesso parlamentar e recesso dos trabalhos do STF, porque o presidente voltou a criticar integrantes do Supremo. E o Supremo age como uma casa, como um dos poderes. E foi isso que levou a ser cancelada a reunião. Depois Fux falou até da possibilidade de marcar uma nova reunião. Só que as críticas do presidente ganharam mais força ainda. E nós vimos isso nessa manifestação. Inclusive, muitos questionam o fato dele dizer que não vai mais respeitar as ordens de Alexandre de Moraes, o que, na visão de alguns analistas, poderia se caracterizar um crime. Denise, e olha, não é somente essas críticas do presidente que aconteceram nas últimas semanas. A cada semana nós tínhamos um fato novo e normalmente sendo protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem é que não se estarreceu quando o Supremo Tribunal Federal arquivou o processo do Gedel Vieira de Lima, pego com 51 milhões com dinheiro sem procedência nenhuma? E esse inquérito foi absolutamente jogado numa prateleira a partir de agora. Isso causa uma indignação terrível. Fora isso, nós tivemos algumas decisões do Supremo que praticamente apontavam para o Poder Executivo de uma forma descomunal, sem nenhum embasamento legal. Então, aquela reunião que havia sido marcada para meados de julho, ela não aconteceu porque depois disso nós tivemos sucessivos fatos que desgastaram ainda mais a relação entre o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Por isso é que eu cobro hoje do ministro Luiz Fux uma postura de presidente do Supremo. Ele está ali para ser um mediador entre 11 ministros e para responder, nesse momento, pelo Supremo Tribunal Federal. O que não pode é ficar o Supremo tomando atitudes absolutamente antagônicas à vontade popular e principalmente interferindo sobremaneira no governo Bolsonaro. Agora, deputado, antes de encerrarmos, eu queria lembrar que nós vamos ter uma outra polêmica no retorno dos trabalhos até do Congresso, que foi a medida provisória anunciada pelo presidente na sexta-feira à noite, limitando a atuação aí das redes sociais no sentido de retirar postagens de fake news, mentiras de toda a ordem. Isso causou uma repercussão muito negativa, mas foi na sexta-feira à noite. E isso vai entrar em pauta amanhã. Sim, sem dúvida. É uma pauta muito discutível, inclusive, mas o que nós estamos vendo é um verdadeiro cerceamento das redes sociais em cima de apenas um dos lados que hoje polarizam na política brasileira. Isso tem sido sentido por várias pessoas, eu praticamente sou uma delas que me reporto a isso, mas sem fazer nenhuma reclamação nesse momento. Essa lei ela precisa existir. Se existe uma empresa que é mediadora de comunicados, de notícias, ela precisa ser moderada também na sua forma de agir, não pender apenas de um lado. E isso a gente tem visto claramente. Mas isso envolveu, inclusive, questões relacionadas à pandemia e saúde. Houve muita atuação nesse sentido. Pois é, Denise, é algo extremamente discutível, porque, eu vou tocar nesse assunto, eu conheço inúmeras pessoas que se curaram através do uso da hidroxicloroquina e a imprensa, de alguma forma, nega que esse remédio tem algum efeito, quando a gente sabe que muitas pessoas são testemunhas, de fato, de que esse remédio ele poderia ter sido aplicado e ter salvo milhares e milhares de pessoas. Mas, infelizmente, houve uma corrente muito forte de alguns setores e aí, infelizmente, nós tivemos essa discussão. Isso não é fake news. Chegamos ao final do nosso tempo, só lembrando que não é a postura da OMS em relação a essa questão da hidroxicloroquina, só para ressaltar que é uma postura aí da área da ciência. Mas, deputado, eu agradeço muito a sua participação, o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo e líder do partido na Câmara. Deputado, muito obrigada pela sua participação, uma boa noite. Obrigado, Denise, e um abraço a todos. Com vocês. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite.